Números capítulo 14, encontrou? Amém. Números capítulo 14, vamos ler o versículo 8, que diz assim, Números 14, 8. Se, aqui é condicional, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Eu quero que você repita comigo esse início aqui, ó. Se o Senhor se agradar de nós. Pode sentar. Esse iníciozinho assim, desculpa eu falar, eu prefiro fazer na Bahia. Por que eu prefiro fazer na Bahia? Que o povo na Bahia, quando você fala no vai, aí você deve falar mais forte, mas você ia falar forte, não tem porquê eu repetir isso aqui. Pessoal, estou muito feliz de estar com vocês. Meu nome é Marco Jefferson, sou pastor auxiliar da Jesus é o Verbo, lá em Salvador, no bairro da Federação. Hoje temos 6 filiais e uma sede. E viemos aqui a passeio, mas sempre quando dá para unir a obra de Deus com o passeio, eu fico maravilhado. Tá? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O casal sempre está dizendo assim, é uma honra, como a Aline falou, é uma honra para nós. Eu só quero dizer uma coisa, geralmente quando eu ministro em um lugar que eu nunca fui, eu sempre faço uma oração com Deus, que oração, ó Deus, que as pessoas entendam a proposta da mensagem, que eu caia na graça das pessoas, que as pessoas recebam a palavra no coração, e quando acaba o culto é isso que acontece, eu vejo as pessoas maravilhadas. Só que tem um problema, depois que o povo vê minha esposa pregando, o povo esquece de mim, porque Deus usa ela e usa muito. Glória a Deus, que Deus não deu para ela um marido ciumento, porque eu vou lhe dizer, se o marido dela fosse ciumento, coitado dela. Mas como eu não sou, minha filha, e é para a glória de Deus. Bem, na terça-feira eu estava fazendo um culto na empresa, que toda terça, lá toda quinta e toda terça tem nessa empresa, uma empresa muito grande lá em Salvador, também tem algumas coisas que ela faz aqui em São Paulo. E lá nesse culto eu disse para o pessoal, ó, eu estou indo para São Paulo e eu vou pregar isso aqui. Amanhã a Aline prega em Brasilândia, eu não sei o que ela vai pregar, mas o que eu vou trazer para vocês é que justamente eu trouxe na empresa que dia, na terça-feira, e eu acredito que vai te ajudar. Tenha paciência comigo, que eu gosto de retroceder a mensagem, eu gosto de explicar para que você entenda e para que você compreenda a proposta da mensagem dessa noite. Bem, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que o povo se reúne com o líder da época, que é o líder Moisés, e o povo chama Moisés para conversar e diz, Moisés, queremos ver essa terra que Deus está falando que tem para a gente. Queremos ir lá para ver, para analisar, para saber se de fato é isso que Deus está prometendo. Moisés vai orar a Deus e Deus responde para Moisés, tudo bem, pega um líder de cada tribo e vai para onde? Vai para essa terra, mas é para trazer a resposta como eles sentirem no coração, ou seja, como eles acreditarem na resposta, é para cada um deles trazer. Tenho certeza que muitos de vocês aqui já conhecem a história, mas entenda a história, entre comigo nela, porque eu gosto de explicar para você acreditar, para você entender assim, rapaz, foi desse jeito que aconteceu, porque foi desse jeito que está escrito. Bem, quando o povo está indo para lá, para a terra prometida, a Bíblia diz que dura em torno de 40 dias, e eles chegam lá e vê a terra, vê a posição da terra, eles examinam tudo, vão lá como espia da terra mesmo. E a Bíblia diz que ele traz alguns frutos da terra, eu gosto de explicar isso para vocês aqui. Minha amiga, um cacho de uva, você carrega com quantas mãos? Um cacho de uva? Uma mão, pois é. Mas aqui a Bíblia diz que um cacho de uva não foi só um homem que carregou. A Bíblia diz que precisou de 2 homens carregarem um cacho de uva e ainda colocar numa vara e colocar no ombro e os dois, ó, trazerem. Só para ter ideia que a coisa lá era próspera mesmo. E não trouxeram só isso não, trouxeram também romãs da terra, trouxeram também vinho, mas Moisés pediu, traz conforme o que vocês acreditarem aonde no seu coração. De que feito os 12 se reuniram, aí 10 olham para Moisés e diz, Moisés, de fato, a terra é maravilhosa, de fato, o fruto, ó, um doce, olha para aqui, para a uva, a gente nunca, Moisés, o que é isso? De fato, Moisés, nós entendemos que o que a gente planta naquela terra, lá em Canaã, Cades Barnea, o que a gente plantar, a gente vai colher, e vai colher muito bem. Observe que eles trouxeram a resposta conforme estava onde. Mas se eles parassem aí, estaria tudo ótimo. O problema às vezes é que eu, às vezes você, às vezes nós falamos demais. E a Bíblia diz que aquele que muito abre a sua boca traz perturbação para a sua alma. E olha a perturbação que eles trouxeram, eu vou lhe dizer.
Era para eles ser parado por ali. Eles continuaram falando, porque lembra o que eu falei? Eles teriam que trazer a resposta conforme estava no. E olha o que estava no coração deles. Mas nós já entendemos. Deus nos trouxe até aqui para que a gente morra. Sabe por quê? Porque tem tudo isso lá, mas também tem os anaquins lá, tem um povo enorme, tudo lá era grande. Até os inimigos também eram grandes. E uma cidade que tem aqui em São Paulo, tem uma cidade de Itu. Não sei se aqui também tem, aqui eu acho que chama Sacolé, não sei como é o nome direito, lá é Picolé. É um negócio assim gelado de sabor de alguma coisa com palito. Aí lá tem um normal pequeno, lá tem o que é chamado de Itu. Não sei se é daqui, mas são daqui, mas lá tem Picolé de Itu, é grande mesmo. Então tem a cidade aqui que também está até um time, está até mais ou menos no campeonato, Ituano, né? Assim, eu sou da Bahia, mas eu gosto, eu amo São Paulo, rapaz, deixa eu lhe falar. Todo o povo da Bahia sabe que eu sou baiano, sou terrapolitano, ou seja, nasci em Salvador, mas eu amo São Paulo, vai acabar morando lá, minha história só tira aqui. Bem, e ele disse assim, olha, o negócio é tão sério, que quando nós olhamos para eles, nós parecemos um gafanhoto aos olhos deles. Meu Deus. E vamos perecer. Aí Caleb e Josué, a minoria, Caleb e Josué, fala assim, não rapaz, vamos nos animar, vamos nos levantar, porque Deus vai nos colocar nessa terra, já traz um povo, mas o povo não quer esse ânimo não. Mas o que eu quero dizer é muitas vezes o que tem de gente desanimado, sabe aonde? Aqui dentro. Deixa eu falar para você, eu gosto de observar, o povo lá sabe que eu gosto de observar, eu observo tudo. Aí eu fiquei no início do culto, um rapaz, aqui eu não sei se fala isso, se não fala, desculpe, mas lá em Salvador é um muquequinho de gente, isso quer dizer um pouquinho, rapaz, de um pouquinho, mas está fazendo um barulho. Aleluia! Que eu vi lá, olha, desculpe, não é nada profético não, se por um acaso, vocês permanecerem aqui um tempo maior do que o programado para subir, não se preocupe, é porque Deus está secretando do barulho que está fazendo aqui dentro para que Ele está fazendo assim. Eu estava lembrando lá em Salvador, tem uma região chamada Travessa Carteira, fazemos culto na rua, botamos caixa só quando não dá, só pegamos uma caixa, microfone, rapaz, de faz zoada na rua, a rua enche de gente, vai aquele povo de sempre, e na hora de fazer, ó, eu mando o povo gritar, não, por quê? Porque o vídeo começa a olhar um pouquinho. Tem que chamar atenção mesmo, tem que ser criativo mesmo, para Deus dele. O problema é que às vezes a gente é muito tímido, muito acanhado mesmo. Não, irmão, tem que se soltar para a glória dele mesmo. Fazer barulho, não vibrar, você olha que toda acabada, depressiva ao falar. Aí acaba, você nem sabe, é que a mulher está se encostando, que dia oculto. Bem, aí quando eles estão aqui e diz isso, aí Caleb continua dizendo para eles que dá senha, e aqui eu já estou terminando a pregação, porque foi o que a gente começando a ler, e é onde eu vou terminar para vocês. Caleb olhou para eles e deu a senha para eles, hoje é a noite da senha. Hoje é a noite do segredo que Caleb deu foi esse aqui que a gente vai pedir para você repetir, para gravar no coração. Olha qual é o segredo? Se o Senhor se agradar de nós. O que é que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe saber qual a luta que se enfrenta, a dificuldade, a adversidade. Se na sua cabeça que às vezes vem na minha, mas eu mando esse demônio embora. Será que eu sou sábio? Você manda esse demônio embora, que é coisa do cão. Para deixar você com dúvida, olha o que ele me trouxe. Se é filho de Deus, transforma essa parte, botar dúvida em Jesus. Aí vai, será que eu salvo? Será que eu sou salvo? Aí será que eu sou? Se que saia em nome de Jesus, ele tem que sair, ele é perturbado, ele manda sair. Mas aqui Caleb disse, se o Senhor, o segredo está aqui, o segredo não está no tamanho da luta, o segredo não está na dificuldade, o segredo não está na adversidade, o segredo não está em você estar olhando o que é pior, que é maior para você, não. O segredo está em você agradar a Deus, só isso. É isso que Deus quer, que você agrade a Ele, independente, não. Me revoltei, que revolta foi a partir de hoje. Eu vou procurar agradar a Deus, não do meu jeito, mas do jeito. É fácil. Quer ver eu dizer que é fácil você agradar a Deus? Quer ver que é fácil? É quando você está num culto como esse, você ouviu uma coisa, não que eu empurrei para que você escute, mas aquilo que soa no seu coração e você entendeu. Eu não gostei mais desse negócio, não foi comigo. E você começa a praticar, pronto, você está agradando a Deus, porque você está obedecendo o que o Espírito
melhor. E a missão eu vou fazer. Eu lembro um amigo meu, porque amigo mesmo, ele prega lá na igreja pregando, menino. Ele sabe algumas coisas minhas, assim, não nada pecaminoso. Questão de haver de costumes, tal, que o irmão gosta, o irmão gosta, coisa assim. Meu pastor, e esse irmão pegou o microfone e... Aí eu olhei assim, e tudo que ele falou era para quem? Mas às vezes eu, como eu vejo tudo, também finjo que não vejo nada, eu fico lá. E lá a gente gosta muito de ir pro monte, estava conversando com o Dani, a gente gosta de ir pro monte. E aí quando acabou o culto, peguei os irmãos, nós vamos pro monte orar. E chegou lá, eu fui falar com Deus, falei, Deus, o irmão tal, ele disse isso, ele falou de mim porque ele sabe como eu sou. Mas eu sou assim mesmo, Deus, me mude, Deus. O problema é que ele falou porque sabe, mas é verdade, então mude. Melhore. Aqui Caleb, ele larga um segredo para mim e para você. O segredo é esse aqui, ó. Se o Senhor se agradar de nós. Hoje eu vim nessa noite aqui para ficar gravado no seu. Aquele irmão, pastor Fábio, para ganhar moral. Pastor Fábio, meu Deus, sumiu da minha mente, só vou perder a moral com o meu pastor Jesus, não, né? Pastor Fábio Xavier. Não traga mais aquele irmão, não, que ele é repetitivo, mas eu quero mesmo que você vá domingo isso na cabeça, assim, eu agradar a Deus. Você tem que sair, sabe? Porque não só Caleb ensinou, mas o rei Davi também ensinou. Todo mundo aqui conhece, quer ver o coral que você conhece? Deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do céu. Você conhece? Numa tradução melhor, se você olhar no dicionário, deleitar é agradar. Davi também ensina aquilo que Caleb ensinou. Agrade o Senhor, ele vai satisfazer o desejo que está onde aqui, ó, dentro. Às vezes o nosso desejo não é realizado porque também nós não estamos fazendo a nossa parte, que é agradar a Ele. Então nosso propósito é agradar, eu vou lhe dizer, até para ser salvo, a gente precisa agradar porque a casa é dele. E ele não vai querer lá desejar, ele vai querer que agrada ele. Existe para agradar a ele. Olha o que a Bíblia diz, acho que o pastor falou isso no carro aqui, não lembro, olha quem falou. Quem perseverar até o fim será? É perseverar. Não tem negócio de outra conversa. Não é se eu conseguir, não, é perseverar. Eu vou ter que ir até o fim, eu vou procurar agradar a Ele. Aqui está o segredo, pessoal, temos que agradar o Senhor. E eu vou lhe dizer, tem gente que desagrada a Deus com palavras boas. Como assim? Vou lhe dizer, às vezes você está numa luta travada. Você está naquela situação que só misericórdia, só a graça do Senhor. Aí vem um pregador aqui, alguém fala um negócio, não, se levante, Deus é contigo, Deus vai lhe dar vitória. Vou lhe dizer, tem gente que endurece para a palavra boa. Isso não é comigo não. Ele está pregando isso porque ele não está na minha vida, porque se ele estivesse na minha vida, na minha pele, ele não pregava isso. Às vezes o pregador está passando uma coisa pior, mas a diferença é que ele está confiando que alguma coisa Deus está fazendo. Porque tudo é possível que sente? Não, tudo é possível que crê. E faz justamente isso, é você não está vendo, mas você está acreditando. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz isso. Ora, se é possível agradar a Deus, não tem condições de agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e saber que ele é galardoador, que é isso, recompensador daqueles que o... Eu duvido se aqui no nosso meio, aqui meu amigo, meu xará, eu duvido se aqui no nosso meio não tenha uma pessoa, 2, 3, 4, 10 pessoas aqui no nosso meio, que nunca abriu a boca para dizer, eu nem pedi a Deus, nem estava pedindo, mas Deus me deu. Por quê? Porque você estava agradando a Ele. A Bíblia aqui está dizendo que aquele que se aproxima dele tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele recompensa quem busca. Ô meu irmão, que eu te falo, buscou, Ele tem recompensa. Sabe por quê? Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para vocês, Deus também não deve nada. Eu conto um testemunho, sabe por que essa mensagem aqui começou no meu coração? Porque nesse mês de maio, que mês? Às vezes eu gosto de... porque pai, uma boca já começa com uma empolgação e me deixa desarmado. Bem, no mês de maio, quando entrou no mês de maio, Deus me fez uma lembrança, e quando Deus me lembrou, aí eu fiquei com isso aqui. Rapaz, o segredo é agradar a Deus, o segredo é agradar a Deus. E aí quando ficou na mente, e aí que Deus fez o quê? Criou essa estrutura dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês.
E eu sou claro, essa pregação aqui eu já liberei em tantos lugares esses dias é que você nem sabe. Porque de tanto estar pregando, o que é que eu faço? Também minha vida é corrida, eu não vivo da obra, nós temos nosso trabalho, tanto eu quanto minha esposa, temos nossos empregos fixos e a gente não vive da obra de maneira nenhuma, fazemos mesmo por amor à Assembleia de Deus. Então, como isso falta pouco tempo, também estamos nas redes sociais, então eu procuro estudar uma palavra, procuro ler a Bíblia todos os dias, mas procuro estudar uma palavra, para aquela palavra ser um alimento para onde eu for pregar, no segundo dois da outra direção. Mas geralmente, meu amigo, minha esposa que me acompanha, ela já ficou de saco cheio. De segunda a sexta, ela me acompanhando, ela ouvindo a mesma pregação. Tem pregação que ela sabe de cor, que se você prega, meu Deus do céu, marca Manassés. Para tudo, preguei em Brasília, preguei acho que aqui em São Paulo, também no interior, preguei em tudo. Já sei, hoje é Manassés. Porque preguei em vários lugares isso, bem. Então eu estudo uma semana, e aí aquela semana toda que aparece em lugares para ministrar, geralmente é aquela pregação, no segundo dois da outra direção, tem que obedecer que Ele é Deus. Então eu sou transparente, essa mensagem aqui liberei em vários lugares, vários. Mas por que? Eu vou lhe dizer. Porque nesse mês de maio eu comecei a lembrar de uma situação, não é para se aparecer, nada disso, é para você só entender e trazer para você. Porque é uma coisa que foge da nossa realidade, talvez não fuja da sua, mas fugia da nossa realidade, Deus honrou. O que foi que aconteceu? Minha esposa, ela gosta muito desse celular que vocês conhecem, que tem uma... Como não? Você sabe, uma maçã. Eu não gosto muito, se você observar, meu celular é Motorola, né? Não gosto muito, mas ela gosta. Ela gosta, é o problema dela, eu não gosto do problema. E com respeito continua. Eu ajudo ela com o sonho dela, ela me ajuda com o meu sonho, deu para entender? E aí a gente vai vivendo bem. E aí ela troca em 2 em 2 anos o aparelho e foi a vez dela trocar esse ano. Só que eu programei com ela, falei assim, Aline, no lançamento do celular, Aline, vamos se organizar direitinho para quando chegar em fevereiro, a gente compra seu celular, o que é o mais novo, o 14. Ela, tá tudo bem. Só que eu comecei a pesquisar, ainda lá no lançamento, que chegou atrasado por causa da Covid. Aí quando chegou aqui atrasado no Brasil, ela falou a cor que queria, eu quero roxo profundo. O Pro, na 14 Pro Max, roxo profundo. Aí eu comecei a pesquisar que ela tem o sonho dela, eu vou dar loucura também, Deus, cada concordância. Aí, vocês vão entender esse negócio. Aí quando eu olhei o valor do celular lançamento aqui no Brasil, na hora, foi na hora, sabe? Na hora, eu disse, Deus, como é que eu vou comprar um celular desse? E a resposta de Deus não veio depois não, a resposta de Deus veio lá. Com você também é assim? Tem coisas que você ora e Deus responde que horas, né? E tem coisas que você ora e demora. Por quê? Ele é Deus, Ele responde como Ele quer, a hora que Ele quer. E quem vai dizer, Deus, por que você não responde? Agrade a Ele para Ele responder logo. Aí Ele pegou, na hora Deus me respondeu, na hora. Deus falou assim, ó, compre, porque eu vou te dar condição. Eu gosto de brincar, como eu tenho um cabeção, eu gosto de brincar, eu assim, rapaz, minha cabeça aqui não é enfeite, minha cabeça é para pensar, e eu penso e penso rápido. Aí na hora que Deus falou para mim, na hora que Deus falou assim, compre que eu dou condição, na hora eu pensei, não é possível, Aline só deve estar agradando a Deus. Só pode, porque tem coisas que você tem que pensar, desculpe, não é porque minha esposa não tem coisas que Deus vai fazer na vida de alguém que agrada a Ele. Não tem como não tem. Claro que eu sei, claro, aqui tem pessoas que provavelmente têm condição de muito mais do que isso, mas essa é uma coisa que fugia da nossa realidade. É como se fosse um gigante aqui. Talvez a situação não seja esse, seja outra coisa, seja maior ou menor, mas é coisa que foge da sua realidade. Mas qual é o segredo? O segredo é esse, agradar a Deus. O segredo é esse? Sim, mas aqui por que você está trazendo essa pregação? Porque o celular foi comprado no lançamento aqui no Brasil no final de maio, no final de novembro. Mesmo o celular caro. Hoje o valor já caiu em R$2.000. Na época o preço estava cheio. Quem gosta e acompanha sabe. Porque Deus me fez lembrar que esse mês de maio, o celular que foi aquele preço cheio já está todo pago. Porque o que Ele falou, Ele garante. O que foi que Ele disse? Compre que eu te dou. E deu condição. Deu um problema, deu uma reviravolta, deu um problema no cartão. Eu tive que pagar uma vez 2 parcelas. E ainda assim Deus deu condição para conseguir pagar. Como? Ele é Deus. Mas por
que você está falando isso, Marco? Vai se aparecer? Não, porque se eu quisesse me aparecer, eu falaria do meu, estou falando dos outros. Eu estou dando testemunho dos outros. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa mensagem cresceu a partir disso. Porque eu fiquei na mente que Deus me fez lembrar que no mês de maio foi a última parcela. E eu falei com Deus no dia, não é possível. Ela só deve tatear grata. Glória a Deus. Agrade a Deus, não é muito difícil não. É só você ouvir, você entender o que é com você. Pratique. Eu, pratique. Foge da sua realidade, você está na luta dele. Pratique. Pratique o que você entendeu que é para você. Acabou. Não quero nem saber, eu não gostei nada, que foi duro, mas vou para. Quer ver uma coisa que às vezes falta esse temor na gente, o respeito dentro de nós? Sabe quando é que falta? É quando a gente esquece que o que a gente ouviu, gostando ou não gostando, que a gente entendeu que foi de Deus, a gente esquece que Deus também ouviu, que você ouviu aquele recado que Ele mandou para você. Ninguém não pode ter escutado como você escutou, ninguém pode ter entendido como você entendeu, mas Deus sabe o que Ele falou no seu coração. Deus sabe o que Ele falou. E quer que eu te fale, desculpe que agora aperto. E Deus vai me cobrar, e Deus vai te cobrar. Não por aquilo que eu preguei, mas por aquilo que chegou no seu coração. Porque o pregador prega, mas é o Espírito de Deus que fala. Eu antes eu corrigia, meu amigo. Às vezes eu pregava, alguém chegava no final do culto, irmão, você pregou, eu entendi assim. E fugia do que eu falei. E o que eu fazia? Não, peraí, vamos conversar, não foi isso que eu quis falar, não. Aí tentava explicar, dava um jeitinho, mas depois minha ficha caiu. Que de fato eu preguei, mas a pessoa entendeu daquele jeito, porque Deus quis falar no coração daquela pessoa daquele. Sabe por quê? Tem culto, não é por maldade não. Tem passagem no culto que você vai perguntar ao seu irmão, você lembra que o pregador falou alguma coisa? Sabe que ele vai dizer não. E você lembrou. Porque foi para você aquela passagem ali. Caleb nos deu um segredo. Davi nos deu o segredo. E a Aline também nos ensinou o segredo. Qual é o segredo dessa noite? Aí eu vou fazer porque minha amiga Gisele Siqueira de São Paulo estava lá na nossa igreja e ela estava no mês de dezembro e ela fez em 2 dias. Rapaz, foi Deus na vida dela. Em 2 dias ela gravou vídeo conosco, ela fez uma live, ela pregou em 4 cultos. 2 na sexta, 2 no sábado. E por que eu estou com essa bobeira? Você vai entender, porque eu vou usar a palavra dela que eu gostei. Ela disse assim, ó, irmão, eu não acredito que eu saí da minha cidade, lá do meu estado, lá em São Paulo, para vir para cá, para Deus me usar e para Deus não falar no seu coração. Eu não acredito nisso. Eu vou usar a palavra dela. Eu não acredito que Deus me tirou de Salvador para você não guardar a palavra que está dizendo. Agrade a Deus, o segredo é agradar. O soteropolitano, o baiano, veio do bairro que nem conhecia. Talvez eu possa dizer para todos vocês o que vocês já sabem. O quê? Talvez você não contexto tudo que eu gosto de contar. Você pode contar como uma coisa aconteceu. Gosto. Mas o foco da mensagem hoje é agrade a Deus. Tem muita coisa. Aqueles 10 trouxeram como estava no coração. Os outros 2 também trouxeram como estava no coração. O problema é se eles parassem até ali, beleza. Mas eles continuaram. O que é que acontece? Marco, eu vou fugir da minha realidade. Não, leia o livro dos Salmos. Quer aprender a orar, mas orar mesmo como se deve orar? Leia os Salmos. Observe como os salmistas começam as orações e como eles terminam. Como é que eles começam se lamentando, murmurando, questionando. Oh, Deus, até parece que o Senhor não é comigo. Oh, Deus, até parece que eu estou sozinho. O inimigo está se levantando. Deus, a luta, Deus, a dificuldade. Mas como é que ele termina a oração? Não, mas eu sei que o Senhor vai se levantar. Mas eu sei que com o Senhor eu vou a muralha. Observe, mas eu sei que a minha força vem do Senhor. Então você pode até começar a oração dizendo para Deus como é que está a situação. Mas você termina enaltecendo o nome dele. Enaltece o nome dele. Aí também você está agradando a ele. Vou lhe dizer que espero que não seja o caso de nenhum de vocês. Mas o que tem de irmãos
irmão que pega o microfone para louvar Satanás, você não sabe. O que é louvar? Louvar é atribuir elogios. Como é que a pessoa faz? A pessoa pega aqui, irmão, estou na luta travada, estou na dificuldade, o diabo está se levantando para dar piada. Mas Deus é comigo, vai me dar, mas estou na luta travada. Ele não tem que ter vez em nada, tem que dar o seu nome do Senhor. Surgiu esse problema, surgiu essa dificuldade, essa adversidade, mas quanto a mim eu vou procurar agradar a Deus, porque eu sei que Deus tem todo o poder e vai resolver. A diferença é você está enaltecendo a Ele, está glorificando a Ele, está deixando o seu problema aqui. Eu não sei o que vocês quiseram ouvir hoje, mas essa foi a palavra que eu estou no coração essa semana. Qual a palavra? Agrade a Deus. Se coloca de pé para a gente orar. Hoje foi a noite para a gente relembrar de que devemos de fato agradar a Deus, não do nosso jeito, mas do jeito dele. E como eu já expliquei, simples, ouviu, entendeu? Vou praticar, é para mim, vou fazer. Eu vou fazer, é bom, vou fazer. Amém, meu povo? Amém. Desde quando eu cheguei aqui, eu estava no coração de fazer uma oração específica por família, que eu já gosto de orar por família. Porque às vezes você está aqui, mas tem algum familiar só que não está aqui ainda. Talvez você tenha algum familiar que te perturba, que te maltrata, um familiar que não te entende, um familiar que critica a sua fé. Isso às vezes deixa você abatida, deixa você cair, deixa você sem jeito. Mas quer que eu te fale uma coisa? Deus vai te dar vitória nessa situação. E nós vamos orar pela família. E quando eu pego para orar pela família, para orar mesmo, mandando fogo no caldeiro e pedindo a bênção de Deus. Amém? Amém. Faço duas orações. A primeira logo pela família, a segunda com vocês, para você, combinado? Coloca a sua mão no seu coração e você vai lembrar de alguém da sua família agora, porque eu já lembrei de alguém da minha família. Então você lembra de alguém da sua família e você começa a citar o nome dessa pessoa. É como se você fosse representante dessa pessoa. Então ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai Jesus, eu oro agora pelo teu povo, pedindo, Jesus, que o Senhor possa visitar cada familiar nosso. É um tio, é uma tia, é uma mãe, é um filho, é um pai, é um namorado, é um marido, é um noivo, é um esposo. Deus que me pede guerra. Pai, mas o Senhor é Deus para agir, o Senhor é Deus para trabalhar, o Senhor é Deus para operar. Então Deus, em nome de Jesus, opera nessa situação. Pai, é bem verdade, Jesus Cristo de Nazaré, que aquela mãe não foi para ela, Jesus, ela foi pela filha dela. Ela disse: Jesus, me socorra, porque a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. Oh Deus, talvez seja o caso de alguém aqui, Deus. A pessoa está até vindo para o Senhor, a pessoa até busca o Senhor, Pai, mas quando ela chega em casa, ela sabe o que ela vai enfrentar. Oh Deus, mas nesse momento eu cerco nossa família agora com oração. Oh Jesus, pedindo a tua visitação, pedindo que o Senhor possa estender as mãos sobre a nossa família. Oh Deus, e lembrando que na tua palavra está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, que no temor ao Senhor, que é isso, com respeito às tuas coisas, a firme confiança para nós e para nossa família, a segurança. Oh Deus, eu te peço, meu Deus, protege a nossa família. Oh Deus, protege mesmo, Deus livra até aquela pessoa que aparentemente não precisa do teu livramento, até aquela pessoa que não merece o teu livramento. Deus, mas é o nosso familiar. E nós te pedimos, Jesus, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, Pai, também tem misericórdia da nossa família, Jesus, mas tem mesmo, Deus. Oh Deus, visita nosso familiar, Deus. Pai, visita nosso ente querido que está precisando de uma bênção, de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre, de uma salvação, de coisas assim. Pai, eu te peço, Deus, por esse nosso familiar, Deus, que se morrer hoje, Deus, para onde é que ele vai, Deus? Oh Jesus, eu te peço, Pai, lembra que é nosso parente, Deus. Oh Jesus, e na tua palavra diz que se a gente crer, nós e nossa casa será salva, Jesus. Então eu te peço, meu Deus, salva cada irmão, Deus, salva cada irmã, salva cada mãe, cada pai, cada filho, cada filha, salva o cônjuge, hoje ele salva o chefe, salva, meu Deus, o empregado, oh Deus, salva a ovelha, salva o obreiro, oh Jesus, mas salva mesmo, Deus, vem com as tuas mãos fortes, oh Pai, arranca esse nosso familiar desse lago de fogo, de charco, de lodo, oh Deus, mas arranca mesmo, Deus, é bem verdade, que tem família nossa que não sabe como fazer para sair dessa situação. Deus, mas o Senhor é Deus, e eu te peço, tira ele, tira ela, oh Jesus, mas tira mesmo, visita esse nosso familiar, oh Deus, mas visita mesmo, Pai, nada está perdido, e por isso nós oramos, Pai, família é algo incondicional, e agora nós oramos por esse familiar que está afastado, esse familiar que está desviado, esse familiar que não está no seu caminho, nós pedimos, Jesus, então visita sim, Pai, como prometido. Primeiro orei pela nossa família,
agora eu oro por ele, agora eu oro por ela, pedindo, Jesus, coloca no coração desse homem, coloca no coração dessa mulher, o que, Jesus? A vontade, o desejo, o anseio de quer te agradar. Oh Deus, mas é te agradar mesmo. Ah, Pai, então eu te peço, nos ajuda. Pai, coloca dentro de nós o desejo de te agradar. Oh Deus, é bem verdade que o salmista Davi, ele disse: une meu coração ao temor do teu nome. Oh Deus, o que é isso? Une meu coração ao respeito ao Senhor. Oh Deus, e precisamos a cada dia, quem está sempre ligado com o Senhor. Então Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa nos visitar nessa noite. Oh Deus, e visita mesmo o coração desse homem, visita o coração dessa mulher. Pai, talvez chegou pessoas aqui nessa noite que estavam sem resposta, estavam sem direção, estavam sem saber o que fazer. Oh Deus, mas eu tenho certeza que hoje ele sai, que hoje ela sai, sabendo o que o Senhor quer para ela, sabendo o que o Senhor quer para ele. E o que o Senhor quer, Deus, é que agrade ao Senhor. Oh Deus, porque se eu abrir a boca aqui e perguntar se o Senhor é fiel, Deus, eu tenho certeza que todos aqui, Deus, todos, de forma unânime, vai gritar, vai vibrar e vai dizer que o Senhor é fiel. Oh Deus, até o incrédulo que passar aí fora vai dizer que o Senhor é fiel. Oh Deus, até um ateu, Deus, ele vai dizer que já ouviu alguém dizendo que o Senhor é fiel, Deus. Oh Deus, mas se eu inverter a pergunta, mas se eu perguntar se a pessoa tem sido inteiramente fiel ao Senhor, oh Deus, misericórdia. Mas o que é que eu te peço, Deus? Nos ajuda a te agradar, Jesus. Pai, nos ajuda, que hoje foi a noite de contar um segredo, Deus. Hoje foi a noite de dar a senha para o teu povo, Deus, de mostrar o caminho para o teu povo, de dar a direção para o teu povo dentro da tua palavra, Jesus. E eu disse que não seria uma mensagem para pular a cadeira, para jogar a cadeira para cima, não. Seria uma mensagem que estaria dentro da tua palavra, Deus. Oh, Pai, mas que às vezes a gente esquece, Deus. Pai, mas eu te peço, Jesus, nos faz sempre lembrar dessa palavra, Deus. E que nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, Pai, no nosso psíquico, fique gravada essa mensagem, daqui a pouco esqueça de tudo que foi pregado, mas que lembre de uma coisa, Deus, que devemos te agradar. Olha para quem está do seu lado, eu já termino, já passo o microfone, mas escolhe alguém que está do seu lado, escolhe alguém rapidinho, igual ele está fazendo com ela, olhe dentro do olho e diga assim: ó, se você agradar ao Senhor, agora ó para mim agora, ó para mim aqui, você agora, ó. Se eu agradar o Senhor. Para terminar, você vai entender. Fala assim com o dedinho, fala assim, faça que você vai entender, faça. E diga assim: se nós agradar o Senhor. Aplauda o Senhor, Jesus. E Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigado por abrir a porta, muito obrigado mesmo. Uma vez está aqui. Eu não poderia também deixar de agradecer a minha amiga, a missionária Juliana, lá de Salvador, que ela que foi esse canal de bênção para que estivéssemos aqui. Muito obrigado mesmo, que me deu tanta atenção, o pastor também. Você, rapaz, tem uma irmã ali que toda hora passava, pegava minha mãe, mas a senhora é minha missionária. Glória a Deus, é para a gente se sentir assim, abraçado. Tá? Eu dou o microfone agora, mas eu lembro de um homossexual, ele só virou crente, só se transformou cristão, porque ele disse que ele passava e ele via a união dos irmãos, e ele queria também ser participante daquela união, e ele se converteu, largou o homossexualismo só por causa da... Porque eu te falo, tem coisas que Deus só vai derramar na união. É só ler o Salmo 133 que você vai entender o negócio. Tem uma bênção que Deus só vai derramar na união. Aplauda o Senhor mais uma vez. E Deus